Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor seja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? E quando eu disser a paz do Senhor seja sobre sua vida, você recebe com alegria, porque essa paz, ela excede todo entendimento. É essa paz que nos dá a capacidade de perdoar todas as ofensas. E olha, nós vivemos dias onde as pessoas estão muito ingratas, onde as pessoas estão derramando o seu veneno, né? Derramando a sua bile, né? Propagando ódio, propagando violência, propagando palavras que não são adequadas, palavras que expressam indignação, que expressam murmuração, né? E nós precisamos estar em paz. O verdadeiro crente é aquele que adora o Senhor Jesus, tem Ele como seu Senhor e Salvador, aquele que se arrepende dos seus pecados e toma para si a paz que excede todo entendimento. Porque você, meu irmão, precisa ser luz no meio das trevas. Você olha à volta, só vê corpos caídos, só vê pessoas destruídas, só vê pessoas maldizentes, pessoas enfermas, pessoas cheias de complicações de toda sorte. Você deve odiá-las? Não, você deve amá-las. E você só consegue amar essas pessoas que estão te atacando a todo tempo se você estiver com a paz que excede todo entendimento. Porque se você não tiver paz que vem do alto, que vem do príncipe da paz, o Senhor Jesus, você tende a ser contaminado. E aí você não é mais luz nas trevas. Você vai se nivelando, não é, a todas as pessoas que estão à sua volta. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias de muita escuridão, muito ódio, muita tristeza, de muita enfermidade, né? Nós olhamos para a Bíblia, olhamos para aquele tempo em que Jesus veio, né? Aquele povo de Israel, né? Ali naquele território de Israel, onde é hoje Israel, né? Sob o domínio romano, né? Havia uma perseguição muito grande dos romanos sobre os judeus, depois, sobretudo, sobre os cristãos. Então, assim, né? Tanto é que Jesus recebeu pena de morte em cruz. Então, até os assassinatos, até as condenações eram de muita violência. Então, existia, né? Como existe hoje, um cenário muito negativo. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você olha à volta, né, como diz lá no Salmo, né, 1000 caiu a um lado, 10.000 caiu à direita. Mas lá está a promessa: mas tu não serás atingido. Só que para você não ser atingido, você precisa estar de pé. Estando de pé, você é aquele que está, né, sobre a rocha, com seus pés sobre a rocha. Seus pés estão embasados numa escritura sagrada, no Evangelho de Cristo. Você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje você tem o Espírito Santo na sua vida. O Antigo Testamento, né, ele é dividido aí entre alguns livros, né? A gente tem o Pentateuco, depois tem os livros históricos, né, que vai de Josué até o livro de Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que vai, né, de Jó, né, até Cantares, e por fim os profetas maiores e os menores, né? E entre os profetas maiores tínhamos ali, né, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E entre os profetas menores, um deles era Joel. E Joel fez uma profecia sobre o povo de Israel, que nós podemos nos considerar, né, povo de Israel, porque nós somos o Israel espiritual, né, em que haveria o dia do Senhor, em que Deus derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Porque, não sei se você tem essa leitura, no Antigo Testamento nós tínhamos a figura de duas pessoas muito importantes, os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes, eles eram os representantes do povo diante de Deus, né? E os profetas eram o representante de Deus perante o povo. Então ele falava o que Deus mandava que ele falasse. Ele recebia do Espírito Santo e falava para o povo, né? E como no Antigo Testamento somente os profetas e alguns personagens ali
algumas pessoas destacadas, Deus derramou o seu Espírito, ou seja, tinha o Espírito Santo, não é? Quando o véu se rasgou de alto a baixo, não é? Se cumpriu a profecia de um desses profetas menores, que é Joel, né? Que haveria o dia do Senhor, onde o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. E quando houve, né, que Jesus morreu na cruz, foi colocado como Cordeiro Santo, nosso Redentor, houve depois de algum tempo, né, na reunião ali dos discípulos, houve aquela famosa pregação de Pedro na cidade de Jerusalém durante a festa do Pentecostes. Né? Pentecostes, hoje nós aprendemos que Pentecostes é como se fosse uma ideologia, né? Se fosse uma ramificação espiritual. Ou seja, aquela igreja é pentecostal. Então, se ela é pentecostal, ela é sapatinho de fogo, porque o Espírito fala muito através das pessoas daquela igreja. Então, são pentecostais. De certo modo, isso é uma verdade. Mas a raiz, né, a origem desse termo é naquela pregação de Pedro, né, lá em Jerusalém, onde 3.000 pessoas se converteram naquele dia e houve o derramar do Espírito Santo. Por isso ficou, né, conhecido pentecostal, aquele que tem o Espírito Santo, né? Que ele tem um dos dons do Espírito Santo, ou mais de um dom do Espírito Santo. Né? E um desses dons é falar em línguas, que é o mais famoso, e por falar em línguas, às vezes a pessoa é tida como tendo o Espírito Santo. Né? E naquele dia aconteceu a profecia, se cumpriu a profecia de Joel, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E a partir dali, todos que se colocarem como Israel espiritual, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, têm o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Você também tem o Espírito Santo na sua vida se você tem Jesus como Senhor e Salvador. E aí, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela entra dentro de um ciclo. Não é? Quando a gente fala um ciclo de intimidade com Deus, a gente vai falar de arrependimento versus derramamento do Espírito. Então, primeiro, há necessidade que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos erros, a gente se arrepender da velha vida e acessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dessa forma, se arrependendo, você se esvazia, porque você é como se fosse um pote. Esse pote ele está cheio ou vazio. Nesse pote pode ter um ego, tá? Que ele preenche todo aquele pote, né? Ou pode ter no lugar desse ego, remove o ego e esse pote fica vazio, e agora você vai ter o derramar. Porque se você se arrepende, você também tira o ego, você sai do centro e você coloca o Espírito Santo no lugar. E aí você passa a ter o derramamento do Espírito Santo, ou seja, ele vem, imagina o Espírito Santo como água, né? Ele vem e preenche esse recipiente. Né? O ego sai, esvazia esse recipiente, que é você, o seu interior, e o Espírito Santo ele vem com derramamento. Então, primeiro arrependimento, depois derramamento. E quando você já está cheio do Espírito Santo, o que acontece? Você passa a estar avivado, ou seja, passa a adquirir, a tomar posse de vida. Você passa a ser cheio de vida. Avivado é isso, é produzir vida. Ou seja, estávamos mortos. Só é avivado quem estava morto. E só pode estar avivado quem se arrepende, se enche do Espírito e passa a ser avivado, cheio da presença do Deus Todo-Poderoso por meio do seu Espírito Santo. Então é isso. A gente precisa remover o ego. E para isso precisa haver arrependimento genuíno. Se você ainda não se arrependeu genuinamente, se você ainda acha que você é muita coisa, se você acha que o seu ego, o seu eu é mais importante do que outras pessoas, se você não serve ninguém, se você fala mal de outras pessoas, se você é um murmurador, se você está sempre no centro, as outras pessoas não estão, se você tem sempre razão, as outras pessoas nunca têm, se você nunca deixa as outras pessoas falarem, só você fala, você está cheio do ego, você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te transforma num servo. Quem não serve, não serve. Se você não é servo, você acaba servindo a si mesmo, ao seu próprio ego. Você não cuida do outro. Você não é um servo do Deus Todo-Poderoso. Você não é um embaixador desse Cristo no reino dele, que é a igreja, que é o mundo espiritual. A gente está nesse mundo físico, mas a igreja ela já está caminhando no reino espiritual à parte. Já é
um universo paralelo, já é uma outra realidade, já é um outro contexto, né? Já é um outro plano, não é mais esse aqui físico. Aqui a gente caminha fisicamente, mas a gente já faz parte de outro, né? de um outro plano, né? De uma outra dimensão, né? Até que o nosso coração pare de bater e a gente de vez vá habitar nesse outro plano que é o mundo espiritual. Então, se você tem apego a esse mundo, desapega, porque esse mundo é passageiro. E depois que seu coração parar de bater, meu irmão, minha irmã, o que vai fazer a diferença na sua vida é qual a assinatura, né? Qual a sua identidade, quem você serve, a Deus ou o diabo. Porque se você serve ao seu ego, muito possivelmente você está servindo ao diabo, porque o diabo é um grande motivador do ego. O diabo ama quando você abraça o ego, você se enche, ele quer que você seja cheio de arrogância, seja cheio, né, de repugnância pelo próximo. Ele quer que você seja só você e não seja mais ninguém. Não engrandeça, não cuide, não tenha gratidão. Se você é uma pessoa que não tem gratidão, você está cheio do seu ego. Então remova isso da sua vida e viva uma vida como embaixador de Cristo. Seja feliz, porque sem Jesus, se o Espírito Santo não está enchendo esse seu recipiente interno, você pode ter certeza que você tem uma falsa felicidade. Muitas das vezes ela está linkada a alguma coisa, ou dinheiro, ou uma habilidade, um talento, ou a outras pessoas puxarem o seu saco, enfim. Tem a ver com alguma coisa mundana, mas não é espiritual, tá? Coloca na sua vida o espiritual que vai fazer toda a diferença. Amém, meu irmão, minha irmã? Como eu falei, nós entramos aí num outro ciclo, né? Agora estamos falando de temas diversos, agora uma pequena palavra. Os devocionais com estudos, eles são um pouco mais longos e a gente sabe que a gente fazendo assuntos mais diversos, a gente consegue, né, cuidar do emocional das pessoas de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu vou estar orando agora para nós finalizarmos. Te peço aí, antes de terminar o vídeo, que você venha curtir, comentar e compartilhar, que é uma forma de você incentivar esse trabalho aqui a continuar. Amém? Fechamos nossos olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por mais essa palavra. Te peço, ó Deus, que se houver ainda, ó Deus, neste meu interior, algum pedacinho do ego ocupando o espaço do Espírito Santo, que o Senhor possa me dar, ó Deus, capacidade de remover, Pai. Em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito Santo possa preencher o meu interior. Somente os dons do Espírito Santo possam se manifestar na minha vida. Que somente, ó Deus, o Teu Evangelho, o Teu ensinamento, as Tuas palavras possam se fazer presentes nas minhas ações. Eu oro, ó Deus, por mim e, da mesma forma, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que está orando comigo nessa manhã. Te peço, ó Deus, que todos juntos possamos viver uma vida que Te alegra, uma vida que Te exalte, uma vida, ó Deus, onde o Senhor se satisfaz com o nosso agir, que nós sejamos pessoas de arrependimento, que nós possamos ser cheios, receber do derramamento do Teu Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida de avivamento e assim termos intimidade com o Senhor. Oro, Senhor Jesus, pedindo que o Senhor venha a nos curar de toda e qualquer enfermidade, que o Senhor venha curar a vida dessa pessoa que está me acompanhando aqui. Oro, Senhor Jesus, pela cura física, emocional, espiritual. A Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras somos sarados, e eu oro em nome de Jesus pelo cumprimento dessa promessa sobre a vida dessas pessoas, que nós possamos ser saudáveis, não somente fisicamente, mas espiritualmente, porque se nós tivermos ao Senhor como único e suficiente Salvador, se nós formos fiéis ao Senhor, nós seremos fiéis com todas as coisas que vêm do alto, com todos os princípios bíblicos, em nome de Jesus. Assim nós oramos, já Te agradecemos, em nome de Jesus, e que tenhamos um dia de paz e de alegria, que os Teus anjos possam nos proteger em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, seja feliz, esteja com Jesus, remove o ego e coloque o Espírito Santo no lugar. Deus te abençoe.